Começou. Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live para transformarmos o nosso mês de junho em um mês extraordinário. Temos esse objetivo, começamos semana passada, já na primeira semana de junho começamos a falar alguns passos que a gente precisa fazer para conquistar novos objetivos, nossas metas, nossos sonhos, e hoje eu vou continuar dando continuidade, né, nos conteúdos que nós combinamos aqui. Então sejam todos bem-vindos. Gostaria que você escrevesse aqui nos comentários se estão me vendo bem e ouvindo bem, que para mim é bem importante saber que eu não estou falando aqui sozinha. Estou de vermelho hoje, Dia dos Namorados, então vamos pôr um pouco de amor aqui. Mas é muito bom estar com vocês nessa noite, nessa tarde, né? Finalzinho de tarde. E já se preparem, papel e caneta na mão, que nós vamos continuar com atividades práticas. Hoje eu separei muita coisa boa pra gente continuar conversando, montando nossos objetivos para atingir aquele sonho tão desejado, tá? Boa noite para quem tá aí, dá uma boa noite aqui para mim, escreve nos comentários que eu gostaria de saber se tá tudo bem com o som, com a imagem, fico aguardando o feedback de vocês, tá? Bom, enquanto vocês vão escrevendo aí, eu já vou começar a relembrar um pouquinho do que nós falamos na semana passada. E olha só, já quero até começar falando que eu vou tentar fazer essa live aqui em 40 minutos. Eu tenho participado de estudos esses dias e eu aprendi que nosso tempo de retenção de informações são 40 minutos. Então eu acredito que esse vai ser um bom tempo para a gente conversar, tá? Então vamos lá, vou começar relembrando algumas coisas do que falamos na semana passada. Então na semana passada eu comecei trazendo algumas estatísticas de uma pesquisa que eu fiz e boa parte das pessoas dizem não conseguir atingir as suas metas de saúde por falta de disposição, por falta de vontade, né? E aí eu fui pesquisar com relação à vontade, encontrei alguns sinônimos que seria determinação, disposição e ânimo. E aí nós conversamos que se for pra gente esperar desses sentimentos pra gente atingir nossos objetivos, a gente não vai atingir, né? Porque afinal de contas, nem sempre a gente tá animado pra realizar as atividades, a gente tem dia que acorda de bom humor, tem dias que não acorda tão bem, mas enfim, a gente precisa aprender algo além só da nossa força de vontade. E aí eu trouxe então 5 passos para quando a gente vai construir uma meta, e esse vai ser o nosso segredo aqui nessas 4 semanas de junho, né? Para a gente atingir um objetivo, mais do que a vontade, a gente precisa atingir uma meta. E quais são esses 5 passos então, esses 5 caminhos para a gente definir a meta? Primeira coisa, definir genuinamente o que a gente quer. Segunda coisa, ter um tempo para acontecer. E ainda falei que o tempo já foi estipulado aqui porque a gente vai fazer agora algo para o mês de junho, tá? Não que você não possa fazer para outras coisas da sua vida, mas é a ideia da gente aprender a fazer esse passo a passo pela nossa saúde. Terceira questão, precisa ser algo realizável, algo que você consegue fazer. Então não adianta ser eu vou perder 20 quilos no mês de junho. Não, não vai, né? Tem que ser algo possível. Por outro lado, tem que ser algo ousado, né? Então tem que ser algo que mexa com você, que te desafie. E a última observação que eu coloquei é a gente fazer um passo de cada vez. Quando a gente coloca muitas coisas, muita intensidade, a gente acaba não realizando e isso acaba atrapalhando. Então, mas se a gente vai ali um passo por vez, se torna muito mais fácil. Até eu tinha dado como exemplo quando a gente fala que vai fazer exercícios e aí a gente, não faz nunca e de repente você acha que vai fazer 3 horas de exercício. Não, mas se de repente você falar que vai fazer 5 minutinhos, 3 minutinhos, já não é alguma coisa? É muito além do que você fazia anteriormente. Então essa é a grande questão, tá? E aí no final eu trouxe então 5 dicas para te ajudar com a sua meta e lembrando que a meta precisa estar no papel, você precisa escrever aí. Nesse mês de junho o que você quer alcançar para sua vida, tá? Então as 5 dicas eram: você precisa ter fé e acreditar genuinamente que você consegue. E na verdade,
você consegue. Sabe que essa semana eu atendi uma paciente que me lembrou tanto disso, e a gente estava falando, ela quer perder peso e tal, e ela, mas depois de uma certa idade não dá mesmo mais para perder, então eu só quero ter saúde mesmo. Dá sim. Isso são metas, são crenças, mitos que nós temos na nossa mente que nos atrapalham de atingir nossos objetivos, tá? Mas tudo que você quiser, assim, em termos de saúde, você consegue mudar a sua fisiologia, ok? Segunda dica importante foi a decisão, e decisão é eliminar qualquer alternativa no meio do caminho. Terceira, ter a gentileza, e aí até eu dei aquele exemplo da criança quando ela começa a andar, lembra disso? Que aí ela cai, mas ela levanta novamente. Então assim vai ser a gente nesse processo também, nesse mês. Vai ter dias que você, ai caramba, hoje não deu certo. Recomeça de novo e vamos lá, vamos em frente do nosso objetivo. Quarta dica importante é que precisa depender de você. Não adianta jogar a responsabilidade para outra pessoa. E quinto, é cuidado com quem você compartilha. Então muitas vezes é melhor você ficar quietinho do que sair compartilhando, ok? Então, boa tarde para todos vocês. Já fiz uma leve recapitulação aí de tudo que nós falamos na semana passada. Espero que vocês já estejam com papel e caneta na mão, porque hoje a gente continua com algumas dicas e eu vou tentar ser bem sucinta, porque é bastante conteúdo, tá bom? Escreve para mim nos comentários se vocês fizeram as metas, se elas estão de fato no papel, como é que tá aí? Meta no papel, porque hoje vamos dar uma continuidade cheia de surpresas e quem ficar até o final vai receber aí várias dicas práticas de receitas que você pode colocar como rotina na sua casa e vai ser muito prático, tá? Essa é a ideia, poder ajudar vocês, tá bom? Então vamos lá, já papel e caneta na mão, com aquela sua meta que você escreveu na semana passada, e hoje eu vou começar então já trazendo algumas informações importantes. E hoje nós vamos falar sobre organização. Quando eu penso em organização, eu lembro de uma frase que eu aprendi muito, que é: a falta de planejamento e de organização gera estresse. Você concorda com isso? Faz sentido para você essa informação? Eu sou organizada, mas eu não sou uma pessoa tão metódica, né? Eu gosto dos imprevistos, às vezes me fazem bem. Porém, toda vez que eu não planejo, principalmente a minha alimentação, gera estresse. É cansativo, você tem que ficar, parece que enxugando gelo, como dizem. Então a gente vai aprender a fazer hoje aqui, que vocês vão ver como isso vai trazer qualidade de vida. Oi, Judite querida, boa noite. Também tô morrendo de saudades, viu? Nossas aulas eram muito bom, né? A gente poder ver pessoas, mas daqui a pouco tudo isso passa e que bom que a gente pode estar aqui essa noite juntos, tá? Então vamos lá. A gente vai precisar fazer uma organização da sua alimentação, tá? Por quê? Porque isso vai minimizar os seus pontos de estresse. Como a gente está falando que a gente vai ter uma meta que a gente quer atingir com relação à nossa saúde, então ter uma boa alimentação vai ter tudo a ver com a gente conseguir atingir esses objetivos. Então vamos lá. Você pode escolher onde você quer anotar como vai ser a sua alimentação. A gente vai fazer uma espécie de um cardápio. Vamos fazer agora juntos aqui, tá? Então, você vai escolher onde você quer anotar. Então, você pode anotar numa agenda, você pode anotar no seu celular, você pode usar um caderno, você pode baixar um aplicativo no papel. E aí, eu queria conhecer um pouquinho vocês. Escreve aqui pra mim quem prefere papel e quem prefere a tecnologia ou prefere, de repente, um aplicativo. Escreve aqui que eu quero saber. Eu fiz uma live lá no Instagram e a maioria é do papel. Eu sou do papel, sou meio velha, eu adoro papel. Então eu faço a minha organização no papel. Escreve aqui pra mim que eu quero saber o que vocês preferem. Vocês preferem anotar e organizar em papel ou em alguma coisa tecnológica, no celular, enfim. E até uma dica legal para aquelas pessoas que gostam de algo mais bonito e tal, tem gente que tem um aplicativo que chama Canva. E esse Canva, você pode baixar no celular ou pode baixar no computador e, que é para quem gosta de uma coisa visual mais bonita, dá para você fazer bem bonitinho mesmo e salvar no seu celular ou imprimir, enfim.
É bem legal também. Eu faço numa folha de papel normal, eu anoto e eu vou ensinar vocês assim, mas você pode adaptar para sua realidade. Boa noite, Clarinha, que bom ter você aqui. Sempre bom ter você, né? Firme e forte. Judite gosta de papel. Quem mais? Renata de papel também. Acho que vocês são do meu time. Rô também do papel. Então, beleza. Então, o que você vai fazer nessa folha de papel? Você vai escrever ali os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta. Pode já escrever agora, tá? Quinta, sexta, sábado e domingo. Precisa ter todos os dias da semana ali no seu papel. E aí você pode escrever almoço e jantar. Já faz isso agora também, tá? Por quê? Porque aí a gente vai começar a organizar essa rotina alimentar. Você pode escrever o que você vai comer no café da manhã, por exemplo? Até pode, mas eu acredito que o café da manhã é algo tão mais fácil de lidar e o almoço e o jantar, na minha opinião, precisa de um pouco mais de planejamento. Mas se você quiser fazer organização do café da manhã, sem problemas. Se não, faz como eu anoto ali almoço e jantar, tá? No almoço e no jantar, eu não costumo anotar, por exemplo, arroz e feijão, porque arroz e feijão já é algo bem rotineiro, é algo que faz parte da nossa rotina. Eu costumo anotar a carne que eu vou comer, a proteína, né? Então, ou carne vermelha, ou frango, ou ovo, ou peixe. E eu anoto qual vegetal que eu vou comer naquela refeição, ok? Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Então você vai colocar no papel segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, almoço e jantar. E aí você vai deixar uma linha para você colocar qual é a proteína que você vai comer e quais os vegetais. Tudo bem? Então esse é o primeiro passo, tá? Escolher onde você vai anotar. A maioria aqui gosta de papel, né? Renata também gosta de papel. Então somos da turma do papel aí. E aí o que é importante, toda semana você tem que fazer. Então hoje é sexta-feira, por exemplo, faz de amanhã, sábado, até o próximo sábado. Faz esse teste. E aí depois vocês vão me contar aqui como é que foi ter a semana mais organizada, tá? Segunda dica importante. Então depois que você já escreveu no papel ali os dias da semana, almoço e jantar, você tem que olhar na sua geladeira. Então você vai olhar para ver o que você tem na sua geladeira, no seu freezer, no seu congelador. E aí você vai começar a dividir esses alimentos durante a semana. Então vamos supor que eu tenho frango congelado. E aí eu geralmente compro aqueles frangos que são congelados individualmente, porque aí eu não preciso descongelar o pacote todo, tá? Isso sou eu. Então eu descongelo exatamente aquela porção e aí eu já sei mais ou menos, como aqui em casa mora eu e meu esposo, eu já sei a quantidade que eu tenho que descongelar para uma refeição. E aí você vai adaptar para a realidade da sua família também, né? Então você vai colocar, então, por exemplo, aquele pacote de 1 quilo, na minha casa dá para 3 refeições. Então se eu quero comer 3 vezes frango na semana, eu já anoto ali frango no almoço de segunda, no jantar de quarta e no almoço de sábado, entendeu? Você vai dividir ali. Oi Maria, seja bem-vinda, que bom que você tá aqui. Vamos lá, já começamos, estamos com tudo aí. E aí você, olha, você tem uma carne moída, então o que você vai fazer com aquela carne moída? Ah, eu vou fazer então no jantar de segunda e no almoço de sexta. Aí você já vai dividindo onde você vai pôr esses alimentos para cada dia. Ah, no outro dia eu vou comer omelete ou vou fazer um ovo mexido. Você vai distribuindo nesse papel que você escreveu, você vai distribuindo os alimentos que você tem na sua casa e o que você quer comer em cada dia, até para não se tornar tão cansativo, tá? Uma recomendação extra é assim, você não precisa cozinhar todos os dias em todas as refeições, a menos que você queira e você goste disso. Se você gosta, tudo bem, tá tudo certo. Mas eu vou falar o que eu faço aqui na minha casa, né? Geralmente eu almoço sozinha. Então eu faço jantar, janta eu e meu esposo, e aí eu guardo o que sobra para o meu almoço do outro dia seguinte. Isso funciona bem para mim, tá? E aí você decide, não, eu quero cozinhar no almoço, e aí o que sobrar a gente vai comer na janta. E na janta, de repente, se dá aquela renovada, sabe? Daquela refogada com cebola, numa manteiguinha para ficar mais cheirosa. Enfim, você pode renovar esse alimento. Ou então,
eu fiz hoje no jantar esse frango e no jantar de amanhã eu vou renovar esse frango também com outros legumes. Enfim, aí que vai entrando a curiosidade. Mas a partir do momento que você colocou no papel, tudo fica mais fácil. Tudo bem até aqui? Vocês estão conseguindo enxergar? Tá fazendo sentido? Já estão conseguindo colocar aí no papel? Segue as orientações sim, Nancy, você vai ver como vai facilitar a sua vida, tá? Eu sei que agora talvez não dê para ir lá no congelador, mas você já tem mais ou menos a ideia e já vai tentando programar. E aí vão ficar espaços em branco, né? Poxa, eu não tenho comida para todos os dias, tá faltando algumas coisas aqui que eu vou comprar. Tudo bem, escreve ali o que você quer comprar, o que você vai, por exemplo, eu não tenho bife, mas eu quero fazer o bife num dia. Então você anota em determinada refeição e já anota, já faz a sua listinha do supermercado, que é a nossa próxima dica. O supermercado, a lista vem depois disso, depois que você fez a programação, porque aí você já organizou o que você quer comer em cada dia e aí você já sabe o que está faltando para você comprar no mercado, tá? E aí o que é interessante, você precisa escolher qual a preparação que você vai fazer para cada dia, para justamente você acrescentar naquela lista do mercado que você precisa comprar. Então vamos supor, eu gosto de dar o exemplo da carne moída, né? Então vamos supor que vai ter um dia que eu quero fazer hambúrguer. Então eu vou ter uma parte de carne que eu vou usar para hambúrguer e outra parte da carne moída que eu vou fazer um molho à bolonhesa lá para pôr no meu macarrão, entendeu? Então dessa forma a gente já consegue organizar a nossa semana e pensar, então eu vou precisar comprar tomate, eu vou comprar cebola, e aí você vai acrescentando na sua lista. Tudo bem? Então, olha só, primeira dica então, escolher onde anotar. A maioria falou que gosta de papel, mas você escolhe onde você quer. Segunda coisa, você tem que olhar na geladeira. Terceira coisa, você vai colocar no papel o que você vai comer em cada dia. Quarta, você vai escolher a preparação. E quinta, você faz a lista do supermercado. Agora, deixa eu colocar duas observações importantes quando você vai escolher a preparação ou o alimento que você vai comer em cada dia. Você precisa pensar na sua rotina. Então, vamos supor, por exemplo, eu dou aula na Unimais, né? Agora não estou dando, mas nos dias que eu dou aula, de terça e quinta, são dias que eu geralmente chego em casa cansada para fazer a janta, né? Então eu já deixo alguma coisa bem prática, porque eu sei que naquele dia eu não vou ter tanta disposição para cozinhar. Então eu preparo algo prático para eu conseguir comer saudável e geralmente esse é o pulo do gato. Geralmente eu preparo algo muito gostoso, algo que eu gosto muito, porque como eu chego cansada, a tendência é falar, ai, deixa pra lá, vou pedir uma pizza mesmo, tô tão cansada hoje, e aí acabo deixando pra lá. Mas se é uma preparação tão gostosa e fácil, já tá mais ou menos pronto, vou fazer essa preparação, que depois eu vou dar dicas no final, tá? Então quem ficar até o final vai receber essas dicas especiais. Então essa é a grande questão. Organizar a sua semana, mas já pensar nos dias que são mais cansativos para você, no que você vai preparar naquela refeição e geralmente prepare algo bem gostoso. Outra questão importantíssima, você tem que pensar no nível de ser perecível dos alimentos. Então, geralmente eu vou na feira de sexta. Então eu já sei que aquilo que é mais perecível eu vou consumir no sábado, no domingo, na segunda. Aí terça e quarta eu vou consumir aqueles outros que eu comprei um pouquinho mais maduro, que vai demorar um pouquinho mais. E já na quinta e na sexta, geralmente eu tenho que ter alguma coisa congelada. Então faz parte desse planejamento você pensar nessa organização do que você vai ter congelado, do que você vai ter mais perecível, do que você vai comprar mais verde para poder durar para a semana toda. É claro que é ótimo quando alguma coisa muda por exemplo, eu comprei um pimentão essa semana e eu pretendia comer o pimentão amanhã, sábado. Mas aí ele já estava muito maduro, quase estragando, ele ia estragar, então eu não queria. Então ontem à noite eu já fiz o pimentão, porque eu não queria perder ele. Entendeu? Então tudo bem de você mudar de dias, mas ao mesmo tempo você não vai se estressar, porque já está tudo ali separado. Estão me acompanhando aqui as ideias? Está fazendo sentido? Tá claro? Hoje vocês estão quietinhos aqui, então não sei o que vocês estão pensando.
pode dividir comigo, tá? E o sexto passo é você pensar no armazenamento. Então, quando você chega em casa, agora em época de pandemia, a gente já chega em casa e tem que lavar tudo, aquela loucura toda. Mas aí você tem que planejar o que você vai congelar. Então, lembra que eu dei o exemplo da carne moída? Então, se você tem a carne moída e você já sabe que aquela quantidade que você comprou são para 2 preparações, já congela elas separadas, entendeu? Para você não ter que descongelar tudo, preparar tudo, já deixa separado para que depois você possa saber para qual refeição que vai, você descongelar aquela quantidade certinha, tá? Outra dica bem legal que eu até compartilhei nos stories esses tempos atrás é aquele peixe congelado da Swift. Eu gosto muito de tilápia. E aqueles que são congelados individualmente, sabe? Eu acho bem legal porque você descongela só aquele filé que você quer ou a quantidade que você quer para sua família e não fica com aquele monte de sobra e você não fica desperdiçando, jogando fora. Então, isso é bem interessante, tá? Que bom, Rejane, que tá fazendo sentido. E você vai ver que quando a gente consegue fazer essa organização, realmente muda a vida. São 5 minutos chatinhos ali, mas que ajudam demais, tá? E aí, a gente fez os 6 passos fundamentais. Escolher onde você vai anotar, olha na geladeira, já coloca no papel o que você vai comer em cada dia, escolhe qual é a preparação, faz a lista do supermercado e chegando do supermercado já armazena do jeito correto para você não ter desperdícios, tá? Tem muita gente, até no Instagram me perguntaram sobre congelamentos, então depois fico devendo um post aqui sobre tempo de congelamento, como fazer o branqueamento e tudo mais, que eu acho que é algo muito prático, então eu vou colocar, mas a gente também tem opções no mercado mesmo, por exemplo, brócolis congelado, couve-flor, e às vezes o preço até compensa mais do que comprar na feira, né? Infelizmente, tem cenouras congeladas, aquelas seletas de legumes congeladas, não a de latinha, né? De pacotinho mesmo. Que mais? Tem aquelas ervilhas também, então tudo isso, pra mim, eu sempre procuro ter pelo menos um desses no meu congelador, que aí fica como carta na manga para os dias que eu posso não ter tempo de ir no mercado, que realmente eu vou tentar ir uma vez na semana, não quero ir com tanta frequência assim, tá? Também gosta de tilápia? Eu também. E até a propaganda da Swift, apesar de eu não ganhar nada por isso, é que ela é bem carnuda, sabe? Ela é bem gostosa. Aí você tempera bem temperadinho com limão, pode pôr uma pimentinha, um sal, tá ótimo. Ok? Dúvidas até aqui, gente? O que vocês acham? Dá para colocar no papel aí? E lembrando que tudo isso é para te ajudar a alcançar aqueles objetivos que a gente listou semana passada. Semana passada nós falamos da meta, então agora a gente está fazendo como a gente vai organizar para não fugir do nosso objetivo, ok? Então se preparem que agora eu vou compartilhar com vocês 6 receitas bem práticas para aquele dia da preguiça, para aquele dia do cansaço, para você já ter como carta na manga. Preparados? Então vamos lá, já anotem aí. Bom, a primeira receita que eu gosto de compartilhar bastante, e vocês já devem ter visto, porque eu já fiz post aqui, é a pizza de abobrinha ou berinjela. É muito simples, é só você pegar ou a abobrinha ou a berinjela, corta em rodelas, coloca numa assadeira, pode colocar, tempera ela com sal, coloca molho de tomate. E aí, qual é o pulo do gato? Eu sempre que faço molho de tomate, eu gosto muito de molho de tomate caseiro. Eu faço bastante para sobrar um pouco para congelar. Então, se tiver congelado e for natural, melhor ainda. Mas se não tem e você quiser usar o industrializado, lembra que não é uma coisa que estraga a sua saúde, né? É o conjunto de todas as coisas. Então, de repente, você vai pôr ali só um pouquinho, enfim, dá tudo certo. E aí, depois, geralmente, eu salpico o queijo em cima, que pode ser ou mussarela ou parmesão, o que você tiver em casa, tá? Já teve vezes que eu fiz com bem pouquinho queijo, já teve vezes que eu tinha bastante e quis caprichar, já fiz com queijo coalho também, aqueles palitinhos de queijo coalho, que essa é uma ótima dica também para ser como uma mistura, digamos assim, naquele dia que a gente tá com mais preguicinha, e é uma delícia, né, esses queijinhos.
Então, essa é a primeira dica de receita, que é a pizza de abobrinha ou de berinjela, tá? Segunda dica que eu gosto de dar bastante são as sopinhas de creme. Então, um exemplo bem prático que eu dou é a mandioquinha. Eu, por exemplo, comprei esses dias na feira mesmo, um pacote de mandioquinha todo picadinho já e congelei. E aí depois o que eu vou fazer? Eu vou cozinhar essa mandioquinha e aí eu vou colocar uma couve que eu tenho congelada já, toda fatiadinha, e vou misturar nesse creme. E geralmente eu coloco um frango, pretendo colocar um frango desfiado, né? Então sabe aquele frango que sobrou de um almoço que você já não quer mais ali consumir ele? De repente você pica ele bem picadinho e joga nessa sopa. Ó que delícia! Pode pôr salsinha, cebolinha, o que você tiver em casa também, fica a seu critério. Se tiver um restinho daquele queijo, já rala um pouquinho em cima, fica muito gostoso também, tá? E aí dá para fazer essa mesma sopa com mandioca, também já fiz com batata, dá para fazer às vezes com outros legumes que você tiver em casa, cenoura também, dá para usar a criatividade, tá? Terceira dica, e essa eu gosto bastante, já compartilhei aqui também, é a mandioca. Eu gosto muito de mandioca. Não tenham medo da mandioca, meus queridos, ela é maravilhosa, né? Ela é uma raiz, é cheia de vitaminas, minerais, é um pouco mais calórica, não como uma bolacha, não como um pão. Então, por que a gente tem medo da mandioca, mas não tem medo da bolacha e do pão, né? Eu gosto sempre de falar isso para você entender que uma coisa é muito diferente da outra, tá? Então, como eu faço? Coloco a mandioca na panela de pressão, e aí eu gosto sempre de contar essa história que uma vez uma amiga minha falou assim: ai, mas eu não tenho tempo para cozinhar a mandioca, né? Eu chego tão cansada em casa. E aí eu comentei com ela, falei assim: a mandioca, pensa comigo, você precisa ficar do lado da mandioca enquanto ela tá cozinhando? Põe na panela e bora fazer outra coisa. Vai tomar seu banho, vai, sei lá, arrumar a casa, ou fazer o que você quiser. Você não precisa ficar esperando a mandioca cozinhar, né? E é muito prático. Você vê que às vezes é a nossa mente que nos limita de alcançar novos voos, né? E aí o que eu faço? Eu pego geralmente aqueles pacotinhos de bacon que eu compro no mercado e eu pego assim algumas fatiazinhas, pico bem picadinho e coloco numa assadeira esses pedacinhos de bacon e mando pro forno. Então enquanto a mandioca tá cozinhando na panela de pressão, o bacon tá no forno e tá subindo aquele cheiro delicioso de bacon e ele fica bem crocante. Quando a mandioca já tá cozida, eu coloco ela naquela assadeira junto com o bacon, vai sobrar um pouquinho daquela gordura do bacon, então é como se ele desse aquela fritadinha, digamos assim, mas sem fritar, né? Porque não vai mergulhar no óleo, vai ter só um pouquinho e ao mesmo tempo o calor do forno. E jogo também um pouquinho de queijo para salpicar em cima e dar um sabor. Gente, fica um jantar delicioso e nem precisa comer muito porque é algo mais pesado por conta da gordura. Então você come só uns pedacinhos assim, satisfaz super bem. E se você quiser complementar com alguma coisa, pode pôr uma salada que já tá sucesso. Então não precisa de muita coisa e com certeza já é maravilhoso para a saúde, tá? Então, essa mandioca com queijo e bacon. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que já fizeram, até já compartilharam comigo e é deliciosa. Tentem. Outra dica bem prática é o quibe de forno. Gente, quibe de forno é tão gostoso e é uma preparação tão rápida, né? Então você vai comprar a carne moída, lembra aquela carne que você comprou, que de repente você já porcionou ali para um dia, compra o trigo para quibe, hidrata ele, mistura ali tudo, deixa bem temperadinho e forno. Eu trabalhei com um cozinheiro que ele recheava o quibe com ou cenoura ralada ou tomate bem picadinho. Tem gente que recheia com queijo, né? Então você pode pôr ou mussarela ou queijo coalho. Fica muito gostoso e é uma preparação que não dá trabalho. Vai ficar lá no forno enquanto você tá fazendo outras coisas. E de repente, se ficar pronto, se sobrar, no outro dia dá para comer de novo e ainda vai estar delicioso. Dá para congelar também. Então eu sempre faço uma quantidade grande. Então eu faço uma assadeira grande, aí eu como ali, a gente come a metade, a outra metade eu congelo. Que aí eu tenho para um outro dia que eu sei, aquele dia eu vou chegar tarde, então eu já vou descongelar esse quibe que vai ser rapidinho para comer, entendeu? Então assim, você vai diminuindo o seu estresse por conta das refeições. E realmente quando a gente não se programa,
vira sempre aquele estresse, né? É alguém que não quer comer aquilo, é você que tá cansada, que deu uma dor de cabeça, ou aquele alimento estragou, e aí você vai pelo mais prático e vai na pizza mesmo, e aí você acaba perdendo muita saúde e deixando de conquistar seus objetivos. Tudo bem até aqui? Próxima dica importante, eu gosto muito de legumes no forno com queijo. Então eu vou falar até o que eu fiz esses dias atrás. Fiz chuchu, cozinhei chuchu. Eu gosto de chuchu, mas chuchu não é aquela coisa, nossa, que legume delicioso, né? Então eu resolvi dar uma graça para ele. Cozinhei ele na panela de pressão com um pouquinho de água, piquei ele e coloquei numa assadeira, joguei um pouquinho de creme de leite para dar uma liga ali e para não ter que fazer molho branco. Eu nem gosto muito, eu acho que só o creme de leite pra mim já tá ótimo e eu acredito que em termos de saúde também, tá? E coloquei um pouquinho de queijo por cima. Eu gosto de ralar queijo, tá? Eu não compro daqueles queijos ralados. Geralmente eu compro parmesão mesmo ralado, que eu acho muito mais saboroso. E pro forno. Gente, ficou muito cheiroso e muito gostoso. Nossa, o melhor chuchu que eu já comi na vida. Então você pode usar a sua criatividade para fazer com outros vegetais que você tem em casa também, né? E aí até nesse dia, por exemplo, eu comi o chuchu com um pedaço de carne que eu tinha feito, era um frango lá e tudo certo, né? Então essa é a grande questão, você vai pensar ali, organizando o que você já tem em casa e não precisa daquele pratão arroz, feijão e não, algo tão simples que vai ser muito gostoso também, tá? E a minha última dica que eu quero deixar aqui para vocês é o pimentão recheado. Eu gosto bastante de fazer pimentão recheado. Eu não tinha muito esse hábito porque a gente sabe que muitas pessoas reclamam da indigestão dele. Eu era uma dessas pessoas que tinha bastante indigestão, mas eu descobri que quando eu ponho no forno eu não sinto, só quando eu uso como tempero de outra coisa. Então, o que você faz? Abre o pimentão, tira a parte de cima dele, tira as sementes e você pode rechear ou com carne moída, ou com queijo coalho fica bem gostoso, ou com parmesão, mussarela e pro forno, só isso. É muito gostoso e é uma preparação bem rápida. E o pimentão, gente, é muito saudável, tem muitas vitaminas mesmo, é bem interessante pra gente consumir pra nossa saúde, tá? Os mais suaves vão ser o amarelo ou alaranjado, o vermelho também fica aí no meio termo e o verde ele costuma ser um pouco mais intenso, né, no sabor. Mas eu mesma já fiz com o verde e foi sucesso, tá? Geralmente eu como esse pimentão e eu como assim só com uma salada, porque aí eu considero o queijo ali como uma proteína que já sustenta super bem. Ou já teve vezes também que eu comi só o pimentão e já foi ótimo também. E é isso, meus queridos. Que bom estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado essas dicas. E a ideia é essa. Lembra? Semana passada traçamos a nossa meta. Agora a gente precisa organizar a nossa rotina para que a gente alcance aquela meta que a gente atingiu, a que a gente colocou no papel. Porque só colocar no papel vai fazer milagre? Não. Mas colocar no papel vai fazer com que você se envolva para realmente alcançar esse objetivo que você colocou. E a organização vai ser a chave de todo o processo. Lembra que na semana passada eu falei a respeito do mercado? O mercado, quando você vai comprar alguma coisa, é naquele momento que de repente você pode pôr tudo a perder, que aí vai ter alguma coisa que vai ficar toda hora. Ai, que vontade de comer isso, ai, que vontade de comer aquilo. Então, dessa forma, você elimina possibilidades de se sabotar. Então, a organização e o planejamento vai ser o sucesso de tudo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, a minha ideia é ser bem sucinta aqui, ó, tô dentro do meu horário, vai dar os 40 minutos que eu falei, porque a ideia não é eu ficar aqui falando horas e horas, é justamente vocês aproveitarem o conteúdo e absorver da melhor forma possível, tá? E aí, lembrando vocês, então, que na próxima sexta-feira estarei aqui novamente às 18 horas no meu compromisso com vocês. Vai ser um conteúdo bem intenso, então se prepare porque vai valer a pena mesmo e já estaremos indo para a nossa terceira live. Então não fique de fora, já anote no seu celular, já coloca um despertador para que você esteja aqui comigo também, tá? E vai ficar gravado aqui, então depois você pode assistir novamente, anotando e fazendo o seu planejamento.
não deixe de colocar em prática aquilo que você está aprendendo, senão o tempo vai passando e a gente não muda a nossa saúde, né? A grande questão é, 31 de dezembro vai chegar, você fazendo alguma coisa ou não. Como que você quer estar 31 de dezembro? Como você está todos os anos? Chega frustrado porque não cumpriu as suas metas? Ou falando, não, esse ano eu fiz algo diferente, eu mudei a minha história. E você consegue, tá? Por isso que esse é o meu recado tão especial para vocês. Vou fazer um desafio, vou pedir depois que eu postar, vou pedir para vocês curtirem o vídeo, porque aí o Facebook entende esse vídeo como importante, ele entrega para outras pessoas. E aí nos comentários vocês podem escrever o nome de alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo, alguém que você ama, alguém da sua família que com certeza precisa ter um pouco mais de organização na alimentação, tá bom? Um ótimo final de tarde, uma ótima sexta-feira, feliz Dia dos Namorados, aproveite o seu final de semana de uma maneira muito especial para que você atinja suas metas e seus objetivos, tá bom? Um grande beijo para vocês, um ótimo final de semana. Sexta-feira que vem tô aqui de novo. Espero vocês aqui, tá? Beijo, tchau!